Fala galerinha! Começando agora mais um vídeo para o canal do Professor David. E hoje falaremos sobre o cálculo da área pela composição ou decomposição de figuras planas. Então, vamos lá. Para iniciar essa aula de hoje, precisamos lembrar de alguns conceitos bem importantes. A princípio, o que é área? A área, galerinha, é o conceito matemático que pode ser definida como a quantidade de espaço ou a quantidade de superfície, o tamanho que ela ocupa no espaço. Gente, olha esses exemplos aqui no quadro. Nós temos aí um retângulo, um triângulo, um círculo, uma circunferência e outra figura não nomeada. Pessoal, o que seria essa área? A área seria isso, pessoal. Todo esse preenchimento interno dessa figura. Como no exemplo do retângulo, assim como do triângulo, do círculo e da outra figura. Então, a área, ou a medida da superfície, é toda a região que essa figura ocupa no espaço. Veremos agora como fazemos o cálculo da área dessas figuras passadas há pouco tempo. Veremos o cálculo da área, a fórmula das principais figuras geométricas, ok? Vamos lá. No princípio, veremos o cálculo da área do quadrado, do retângulo e do paralelogramo. Observem, vamos falar sempre um pouquinho de cada figura, certo? A princípio do quadrado. Como é que eu sei que é um quadrado? Por duas informações. O quadrado é uma figura geométrica com 4 lados iguais e um ângulo de 90 graus entre eles. Temos o quadrado, embaixo nós temos o retângulo, que tem a sua base e a sua altura. Lembra que na matemática usamos o H para medir a altura, porque já usamos a letra A para a área. E lá embaixo temos o paralelogramo, que também tem base e tem altura. Muito cuidado para não confundir a altura do paralelogramo. O que é que essas figuras têm em comum? Todas elas, a gente calcula a área da mesma forma, multiplicando a sua base pela sua altura. Fazemos isso no cálculo da área do quadrado. Como o quadrado tem lados iguais, é o mesmo que elevar o número ao quadrado. O quadrado de lado i vai ter i ao quadrado. O retângulo, temos a base b e a altura h. Multiplica base vezes altura. E o paralelogramo, temos também a sua base b e a sua altura h. Multiplicamos base vezes altura. Certo? Exemplo, que é a parte legal para a gente sempre se divertindo, para não ficar só com assunto, é sempre bom calcular um pouquinho. Primeiro exemplo. Calcule a área verde na figura abaixo. Observe essa figura. Aí você fala, professor, aí complicou o mundo, não sei o que é isso, porque a gente não falou sobre isso. É justamente o tema do assunto. Através de figuras conhecidas, podemos calcular de qualquer, ou diversas ou quase todas as figuras. Observe, nós temos aí um quadrado de lado 5 e um paralelogramo de base 6, que está em cima, a mesma medida lá de baixo, e altura 4. Olha como é tranquilo. Primeiro, fazemos o cálculo, separamos essa figura, vamos imaginar figura 1, figura 2. Fazemos o cálculo da área de uma dessas figuras, por exemplo, a área do quadrado. Nós temos que A é igual a base vezes a altura, 5 vezes 5, que é igual a 25 centímetros quadrados. E calculamos separado a área do paralelogramo, que vai ser a área igual base 6 vezes a altura 4, 6 vezes 4, 24 centímetros quadrados. Agora que temos a área do quadrado e a área do paralelogramo, nós podemos encontrar a área total fazendo o quê? Fazendo a soma. 25 centímetros quadrados mais 24 centímetros quadrados, chegamos na nossa área total, 49 centímetros quadrados. Tranquilo? Facinho? Brincadeira de criança? Bom, vamos para a próxima. Galerinha, agora área do triângulo. Vamos pensar um pouquinho. Galera, de forma geral, todo e qualquer triângulo pode ser representado como um quadrilátero. Um quadrilátero daqueles que a gente viu lá no início. Como quadrado, como retângulo ou como paralelogramo.
E esse triângulo sempre vai representar a metade daquela figura. Então, no caso de nos triângulos nós conhecemos a sua base e a sua altura, a forma de calcular é muito simples. Vamos lembrar, o quadrado, o retângulo e o paralelogramo é base vezes altura. O triângulo representa a metade. Então, galerinha, muito simples. Quanto é que vai ser esse cálculo? A área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Aí calculamos a área do triângulo. Hoje eu vou passar duas formas de calcular a área do triângulo, tá certo? Essa é a mais simples. Se a gente conhece a base e conhece a altura, eu faço da forma mais fácil. E caso eu não conheça, imagine que tem um triângulo que eu não tenho a sua altura. Eu conheço a medida dos seus 3 lados. Essa medida C, a medida C aqui, conheço a medida B e conheço a medida A. Mas eu não sei qual é a altura, porque a altura, na verdade, é essa aqui, gente. Ó. Como é que eu vou saber qual é o valor dessa altura? Certo? Então, como é que a gente faz para poder chegar nesse cálculo? Analisa direitinho. Ó. Para fazer esse cálculo, usaremos um termozinho conhecido como pelo cálculo do semiperíodo. Só para lembrar, todo mundo lembra o que é perímetro, não lembra? Perímetro é a soma de todos os lados de uma figura geométrica. Perímetro de um triângulo com lados 3, 4, 5. Vai ser 3 mais 4 mais 5. Tranquilo. É 12. Agora, o que é semiperímetro, professor? Semiperímetro, galera, é a metade do perímetro. Perímetro soma tudo, semiperímetro, metade do perímetro. Observa aí no exemplo. Temos aí o triângulo. O triângulo tem lados medindo A, B e C. O seu perímetro, determinado aí por 2P, é A mais B mais C. Somou tudo, eu tenho o perímetro. E o semiperímetro, pessoal, seria o quê? Semiperímetro, representando com a letrinha P, vai ser A mais B mais C dividido por 2. Teríamos o semiperímetro. Aí você fala, professor, beleza. Sei calcular o perímetro, sei calcular o semiperímetro. Como eu faço para calcular a área? Usando esta formulazinha aí, gente. Ó. A fórmula da área vai ser raiz de o semiperímetro vezes semiperímetro menos um dos lados. Aqui, ó, sempre menos um dos lados. Vezes o semiperímetro menos outro lado. Vezes o semiperímetro menos o terceiro lado. Aí chegamos no nosso cálculo. Tranquilo? Fórmula do triângulo. Agora vamos para as diversões. Exemplos, pessoal. Ó, calcule a área. Eu tenho aí o exemplo A e o exemplo B. No exemplo A, analisa. Espera aí. O A, eu já tenho a base aqui. 6 é a base. Eu já tenho a altura. 3 é a altura. Tranquilo, o que é que eu faço? O A vai ser igual a quanto? Base 6 vezes a altura 3 dividido por 2. 3 vezes 6, 18. 18 dividido por 2. Temos 9 centímetros quadrados. Porque a unidade lá em cima está em centímetros, ok? Tranquilo, letra A? Para a letra B. Na letra B, eu até tenho essa base aqui. Mas, poxa, professor, e a altura nesse formato aqui, nessa forma aqui que está a figura, como eu faço? Lembrando que a ideia aqui é a gente trabalhar o conceito. Daria para resolver essa questão de outras formas, para entender o conceito de só conheço os lados, como eu calculo essa figura. Então, primeiro passo, que o professor já explicou, calcula o perímetro e para descobrir o seu semiperímetro. Ó. O semiperímetro, que é o pezinho, vai ser soma os lados, muito simples, somar os lados, tranquilo. 3 mais 4 mais 5, soma os 3 lados. E divide isso tudo por 2. Somando os 3 lados, temos 12. 12 dividido por 2 é quanto, galera? É 6. Então, o nosso semiperímetro vale 6 centímetros. Agora a gente vai poder calcular a área. Como? Ó, analisa. A área vai ser igual 6, que é o semiperímetro, vezes, lembra da formulazinha, 6 menos um dos lados, 6 menos 3, vezes 6 menos 4, o outro lado, vezes 6 menos 5, o outro lado. Agora é só fazer o cálculo, agora tá tranquilo. Ó. Vai ficar igual a raiz de 6 vezes 6 menos 3, 3. Vezes 6 menos 4, 2. Vezes 6 menos 5, 1. Nós temos 6 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Agora tá tranquilo, só multiplicar. 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 6, raiz de 36. Ou seja, a área dessa figura vai ser igual a
6 centímetros quadrados. Tranquilo? Então vamos dar sequência à nossa aula. Gente, área do trapézio. Olha aí como é o trapézio. O trapézio é uma figura geométrica que ele sempre vai ter duas bases. Uma base maior, representada aqui por Bzão, e uma base menor, representada aqui por Bzinho. Além da base maior e da base menor, também temos a altura H, certo? Como é que a gente calcula a área? Muito simples, ó. Base maior mais a base menor, vezes a altura, dividido por 2. Base maior mais a base menor, vezes a altura, dividido por 2. Só para deixar claro, gente, a definição dessa fórmula é quando a gente pega o trapézio, divide ele em 2 triângulos e faz o cálculo, tá ok? Então vamos lá para a diversão. Exemplo, mais uma vez, tentando sempre trabalhar o foco do nosso assunto, certo? Observe essa figura. Temos uma figura geométrica desconhecida. Só que dentro dessa figura geométrica desconhecida, nós temos como encontrar figuras conhecidas. Ó, dividindo aqui, galera, ó, bem aqui no meio, nós temos duas figuras. A figura 1 aqui em cima e a figura 2 aqui embaixo. Todo mundo conhece, né, gente? A figura de cima nós temos um triângulo de base 4 e altura 3. E na figura de baixo temos um trapézio, com a base maior valendo 6 centímetros, medindo 6 centímetros, a base menor 4 centímetros, e olha aqui, atenção, olha a altura. A altura total é 8. Aqui eu já tenho 3, então para a altura do trapézio, gente, vamos ter o quê? Vamos ter 5 centímetros, galera, isso mesmo, então vamos lá. Primeiro, calculando a área do trapézio. A área vai ser igual base maior 6, mais a base menor 4, vezes a altura 5, dividido por 2. Ou seja, a área do trapézio vai ser 6 mais 4 é 10. 10 vezes 5, 50. 50 dividido por 2, 25 centímetros quadrados. Tranquilo? Já temos a área do trapézio. Agora, a área do triângulo. A área vai ser igual base vezes altura, 4 vezes 3 ou 3 vezes 4, tanto faz, 3 vezes 4 dividido por 2. 3 vezes 4, 12. 12 dividido por 2, nós temos 6 centímetros quadrados. Para ter a área total, a gente tem que juntar essa figura, fazer a soma. Então, a área total vai ser igual a 6 centímetros quadrados mais 25 centímetros quadrados. Nossa área total é 31 centímetros quadrados. Tranquilo? De boas? Então, para o próximo. Agora, a área do losango. Olha aí como é mais ou menos um losango. É como se tivesse pegado um quadrado, esticado ele assim, achatado um pouquinho. E o quadrado se calculava multiplicando a base vezes a altura. O losango é basicamente isso. Ele não tem uma base, só que ele tem uma diagonal completa maior e tem uma diagonalzinha menor. Representada aqui com o Dzão para a diagonal maior e Dzinho para a diagonal menor. E como é que a gente faz esse cálculo? Tranquilo. A área do losango vai ser diagonal maior vezes a diagonal menor. Isso tudo dividido por 2. Tranquilinho, pessoal? Agora, diversão. Calcule a área. Temos um losango com diagonal maior medindo 8 centímetros e diagonal menor medindo 5 centímetros. Fazendo aqui, galera, a área vai ser igual a diagonal maior, 8, vezes a diagonal menor, 5, dividido por 2. 8 vezes 5, 40. 40 dividido por 2, nossa área é 20 centímetros quadrados. De boas? Próximo. Área do círculo. Para encerrar essa nossa revisãozinha, pessoal. A área do círculo se calcula da seguinte forma, gente. A área do círculo é igual a πr ao quadrado. Lembra de πr? πr ao quadrado. Lembra sempre, o R representa o raio da circunferência, o raio do círculo. O que é o raio? É o segmento de reta que sai do centro da circunferência a um ponto pertencente à mesma circunferência, certo, pessoal? Então, esse raio tem essa medida aqui, ó. E o π, que nós temos um valor aproximado, vale aproximadamente 3,14. Então, a área do círculo é igual πr ao quadrado. Vamos agora para a diversão, certo? Para a brincadeira. Determine a área de um círculo
com 6 centímetros de diâmetro. Não, professor, não acredito, você não falou nada de diâmetro. Calma, jovem, relaxe, sossegue, é só dar sequência, olha como é tranquilo. O que seria o diâmetro? O diâmetro é isso aqui, pessoal, ó. Do centro da circunferência até um ponto pertencente à circunferência, temos um raio. Se completarmos esse raio para o lado de cá, gente, nós temos um diâmetro. Ou seja, o diâmetro vale 2 raios. Quando eu digo que o diâmetro é 6, é porque o raio vale 3. Então, dando sequência, a área é πr ao quadrado. Como o raio é 3, π vezes 3 elevado ao quadrado. A área vai ser igual a π vezes 9. De forma geral, a maioria das questões, provas vestibulares, permitem que você deixe o π. Então a resposta seria 3π centímetros quadrados. Mas caso na questão cobre dado π igual a tanto, aí é necessário fazer essa multiplicação. E multiplicando 9 vezes 3,14, temos 28,26. Ok, galerinha? Espero sinceramente que vocês tenham entendido bem. Espero que tenha ficado claro, ficado tudo legal. Agora eu vou colocar aqui para vocês algumas atividades, algumas questões para vocês se divertirem muito, se divertirem o dia todo. Um abraço do professor David e até mais.